Então, a questão do ato, né, da delegacia, o que o investigador de polícia, né, assim colocado, entre toda uma rede de fingidos homens defensores de mulheres, fingidas de mulheres defensoras de mulheres, homossexuais, abatedores de homens e mulheres de todas as espécies, bichos indecifráveis, né? Com carros, armas, né? Sustentabilidade para eles fuderem, rirem da cara dos outros e terem extratos multidocumentais como multidepartamentais, organizados com criminalidades inafiançáveis, com controle absoluto, rede de extermínio com controle absoluto perante as instituições, né? As vantagens das propinas divididas, negociadas, né? Cambiadas e finalizadas e não decifradas entre as delegacias, né? Quer dizer, as alfândegas, né? As sementinhas, né? As terceirizações, situações igual aquele Davi que, né? E todos eles que são jogados para lá e para cá, para eles estelionatarem de todas as formas, eles são redocumentados, eles têm, né, pessoas isoladas ou que são especializadas a matar. Então eles fazem, né, um domínio, um chacinamento entre as pessoas, inclusive, né, com toda a quadrilha entre Ministério Público, tudo aquilo que se datam como Ministério Público, né, como capital coletivizado. Então assim, eles têm larguras, né, multi-institucionais, multi-varejistas, multi-atacadas, né, multinacionalistas. Então eles têm absurdas estratégias, né, dentro de um governo entre o que vira municipal, estadual, federal, entre o que vira regional, né, aos golpes de toda a falcatrua internacional como nacional, espacial, né, subsolo, lateralidades, né, se diluindo entre os prazeres, sem pauta alguma sobre direitos, deveres, né, sobre platôs escalarizados que subsistenciem exatos e censos, totalmente assassinos, absurdamente assassinos, e o que muito pior se tornou, não só fora, né, que é a extensão de exército, corpo de bombeiro, marinha, aeronáutica, todas as filhas da puta, policinhas, né, que é segurancinhas, né, todas essas redes todas, né, envolvidos em absurda criminalidade perante o que se tornou vantagens hipertrofiantes, né, sobre o controle de todas as drogas, como anabolizantes, tudo que eles puderem, né, de isolados a propriedades tais, eles se tornaram, né, tocantes, degustadores, desbaseificadores, né, como deselitizadores, né, querendo viver sempre nas colunas do meio, né, ou entre, também como entre partidos, questões unilaterais que, né, constantemente, não parciais ou assim, né, colocadas como imparciais as conveniências que eles, né, desde que eles gostem bastante de atirar, de matar, de prender sempre aos interesses de quem empurra para lá e para cá, e o câmbio multifracionarista, que antes fosse só terceirizarista, né? Multifracionarista é absurdamente descabido. Então a gente tem a condição do que ele, em condição de homem que ele não é, da condição das responsabilidades todas lançadas das minhas costas, dos meus direitos já tirados, o que aparentemente, né, um problema não está, dizer que não está vinculado a todos os setores de casas achados privados autonomistas, como instituições, né, descabidas, né, roubando de público privado, fingidas autonomistas, estimuladas autonomistas, como, né, setores totais, né, e vistas relacionadas aí todas as desgraças que acontecem no mundo inteiro. Então né, o ato já começou com ameaça com relação aos vídeos e se estendeu com relação aos vídeos, né, até o final, porque isso implicava, né, nos fóruns, na situação da academia, que é um pivô não só deles, como todos, é onde funciona o tráfico total, ainda que as questões de varejos e multidepartamentadas
depósitos de instituições aparentemente não conhecidas, é enorme. Entre todos eles são totalmente participativos, mesmo que nem vão à academia. Eles se tornam participativos a todo comércio, a toda degustação, ao produto delas, a terem os prazeres de destruir ou estimular coisas erradas, né? Que se tornam bizarrentas, como, né, estimularem condições sexuais, efeitos colaterais, todas essas coisas. Então, né, o ato, né, da delegacia entre, né, o que se tornava mais ainda a gravidade, ele viu como vantagem absoluta quando buscar um histórico, ser sincera sobre aquilo e o que de fato é o que ele estava usando como recurso, e eles acham que eles têm direito, né, não só de apontar mulheres, homens ou qualquer um com quem eles querem ter contato, eles não têm noção de racialidade, né, contra paradigmas nem paradoxos, eles são porcos imundos que não têm problema algum em pegarem doença, transmitirem doença, todas essas questões. Então a questão entre Henrique, Pessotti, Delcaro e Manoel Lima, eu quero ativizar isso daqui e processar individualmente os dois, de forma separada como de forma coletiva, e a condição da casa dele como uma condição social absurda colocada, inclusive por essa prostituta cearense imunda, que deveria entender a miséria da terra dela, do aleijado dela, da prostituta que ela era, das irmãzinhas, da filhinha que ela já tinha tido, né? Ou já estava no bucho, já tinha tido, situação não, já tinha tido. Então, quer dizer, entre a situação da Elianinha, mas o Clóvisinho, conhecem eles? A situação da Luíse, que era uma situação absurdamente irregular. Se aconteceu documentações tais, foram forjadas pelo Conselho Regional de Educação Física. E rapaziada, o que eu quero dizer? Ela não tinha carga horária em nenhum momento em que eu trabalhei ali, a não ser gerar fofoca e desordem absoluta. Para início de conversa, ela estudava, ficava andando atrás de mim como enchendo de peso, tendo atitudes invejosas, criminosas, muito fofoqueiras. Ela foi estagiária sem poder, o tipo entre eles ali, livres, traficando, malhando. Num dado momento, quando a questão da própria Daniela, quem colocou foi ela, colocou um sistema que na época saiu da casa, ou foi expulso, ou passava miséria, que ela era uma cambista vingativa da outra, e entre tudo que acontecesse ali, aos interesses carcinogênicos da coisa toda, ela chegou até a malhar com aquela Cláudia, que malhou comigo praticamente o tempo todo, montando série, orientada na musculação. Durante algum tempo ela foi uma espécie de personal ali, né? Algumas vezes ela atendeu, e geralmente não era quando atendia Alcione Reis, né? Ela, nesse verão que estava tudo lotado, ela tentava tirar o dinheiro, mais ou menos fazia um diária, e para ela, na verdade, ela não estava nem aí, que dizer que dinheiro para ela não faltava. Então a questão dela era celular, tá com cada vez mais volume, forçando a barra para exibir a perna grossa, a bunda grossa, muito, que tinha que ter volume para dentro, porque ela estava geralmente utilizando anabolizante terceirizando, porque ela estava cheia de caroço, toda inflamada, e ela teve que suspender algumas coisas entre continuar, entre toda a bizarrice da vida que ela vivia, escrota que ela vivia, tirando onda de que tinha, contando dinheiro quando ela atendia essa Alcione, né, que não gostava de preto, como que não gostava de branco, como ela não gostava de preto. Não gostava de preto sem ser na cama dela, esses requintes tais, e sobrava elas, né, que era o treinamento das duas, querendo ser aviãozinho da outra, né. Não era algo nada formalizado, foi interrompido várias vezes. Uma vez ela forçou que a outra tinha que pagar um pacote de dinheiro a ela, que ela tinha que ficar contando infinitas vezes na minha frente, para dizer que eu trabalhava de graça e que era eu quem eu precisava, que Deus me livre ela ter que submeter ao que eu estava submetendo, fazendo um inferno do caralho. Ela não era formada. A questão que eu gravei já constatava que ele estava em flagrante. Ela não foi contratada para subsistenciar nada ali, nada, nada, nada. Ela não era cobrada de guardar peso, ela não é cobrada de porra alguma, o nível de responsabilidade é muito grande. E ela falava que quando ela malhava, quem tinha que catar o peso era quem está ali dentro.
cargas de peso, totalmente incompetente a treinamento, incompetente a todas as coisas, não só ela como todos eles. O Tony nunca gostou de trabalhar, a vida dele era traficar, transitar com verbas e estimular que as pessoas busquem coisas para ele em tudo quanto é lugar, desde postinho, são entregadores variados, porque ele é absurdamente corrupto, prostituidor e terceiriza as coisas com muita bizarrice. Então, como aconteceu situações muito próximas perante os escândalos dele, não computados como o problema com aquele Jane Kelly, que voltou para o Alto Caparaó, que já tinha ido na delegacia, a situação da Thaís Arbelos, que ela tirou queixa, que está constando que depois entrou com coisa, né? Ela dependeu de botar muito dinheiro na mão e me usar como usar todo mundo para poder chegar a sair daquilo ali. Era uma prostituta contratada, né? Provavelmente os dois estavam em pancadaria mesmo na casa deles, mas cênicos querendo ganhar dinheiro, ela contratada aceita qualquer coisa, um nível de prostituta absurdamente bizarra, que também estava trabalhando de forma inadequada, vendendo droga imediatamente, todas que passaram, que ficaram com ele um único ou 2 dias, ele estimula elas destruírem o que ele está trabalhando, que ele quer destruir no mercado, e automaticamente bota as coisas para elas venderem e fala que elas têm que ficar grande da noite para o dia, oferece toda uma condição para que elas, né, não saiam dali e trabalhem para poder servir a todo um grupo. Então já tinha existido um pacote de situações, entre situações menores de trânsito, como foi a situação comigo também, e percebido que eu tinha conhecimento pela coisa, os interesses da Andréia, os interesses da Tainá, os interesses de tudo quanto é funcionário, a coisa toda, ele viu que, inclusive por assinar, por dar meu nome para dizer que eu iria representar a favor da Thaisa, não só como de mim, como, né, ele pagou a ela, muitos alunos ficaram sabendo, a André recebeu, todos eles receberam, né? A Thaís, inclusive, que passou a me ameaçar, me ligar, né? E quando viu minhas fotos de campeonato, então, tudo isso gera um somatório de questões. Então, eu entrei lá, estimulado por todos eles, ou mesmo pela revolta de que eu tinha minha profissão, eu deveria ter direito de entrar e trabalhar no serviço de personal trainer, inclusive, porque na verdade era liberado, inclusive, por todo mundo. O Conselho Regional de Educação Física só queria receber. Eu tinha o meu diploma, eu tinha trabalho em aberto, né? O que é a outra ali vindo, porque ela precisa de trabalhar e receber? Como assim? Então, quer dizer, isso aí desmascara, né, as irresponsabilidades totais, inclusive do Confef-CREF, né? A criminalidade e as coisas das conveniências de chegarem num dado momento, aí eles vêm, depois a coisa muito feder, eles vêm, etiquetam todos eles, colocam todos eles como regulares, né? Destrói quem tem tempo do mercado, porque implica nas ambições, né? Entre os que levam para o Rio de Janeiro, para outros lugares, a própria gestão lá da Paulista, né, Luciana Abreu Travassos Mota, era literalmente direcionada por eles. Eles eram todos amigos íntimos, era do grupo de amizade da Suelen Torres, né, que não mostra a cara dela, não fala, silenciosa, deve ser a técnica dela de advocacia. Ela deveria sentar o rabo na advocacia e sentar o rabo no CREF, né, que para estar no CREF ou no Conselho Regional de Educação Física, ela tem que ser advogada, né? Ou quem é advogado, né, não sabe o que acontece na educação física, né? Abrir ali a porteira. O Arte César não está com defeito. Então eu estava sobre muita dificuldade, sobre variáveis mesmo, porque literalmente eu tinha perdido meu emprego, eu tinha uma condição familiar sendo chacinada, eu já tinha sido exposta a questões, né, vividas inclusive Aracruz com muito peso em todos os lugares, não tem onde não ter de fato muito peso.
Então, ela estava lá no dia, né? Como o próprio Marcos, não pagantes em porra nenhuma, tudo personal, musculação, fazendo o que bem queria, né? O Peterson não estava naquele dia, o Arthur também estava dando aula, é o oba-oba, que eles fazem o que bem queriam. E a Andréia, né, Thaisa, todos eles estimulando a coisa e eu fui por mim, né? Ele estava afastado, estava fingindo de doente, né? Fingindo de doente. Então mesmo eu executei a função fiscalizatória como de justificar o flagrante, e é assim que estava sendo feito a questão dos, né? A questão dos. Quando foram na academia, o tal dos fiscalizadores era só um cineminha montado, onde os corruptos não são tirados, o flagrante deles, né, implica em propinas, porque eles continuam trabalhando e fazendo criminalidades enormes, como a questão da Cristina Almeida personal, né, o José Roberto Gonçalo Júnior na academia lá de Aracruz, que implicava, eles passam a ter apoio para eles lincharem o mercado, endividarem o mercado, roubarem, como, né, fazerem câmbios a juros e tudo, como inclusive estimularem e darem cobertura para os provisionados como leigos, ameaçarem e estimularem todos os funcionários a enquadrilharem o que vem a ser aquela desgraçada que eu quero processar ou destruir a vida de todos eles que me devem. Essa Luciana Abreu Travassos Mota colocou coisas muito absurdas, o que já veio observar quando eles mostravam a cara o nível de abordagem irregulares. Então você tem que ter representatividade de responsabilidade técnica na sala de ginástica baixar. Você nem é contratado para ir para a sala de ginástica, você é contratado na sala de ginástica muito para poder vigiar ou responder caso passe alguém. Você tem que fingir que está dando aula para o leigo e para o provisionado, mas deixá-los em condições de reis, com todo o câmbio livre, coisa literalmente absurda. Então não adianta, né, ficar num dado momento, determinados grupos vieram, eles são extensivos de uma classe, né, os rabos na cadeira que os sustentaram isso e aquilo, e eles ganharam as margens de exatamente fazer, enquadrilharem de forma muito maior ainda. Então, o, a questão dos três, né? A questão, o Marcos ele quis me exterminar na saída, né? Então ele não só esticou situações, aí começou a fazer melodrama com relação a casos de atendimento, com relação à vida dele, com relação à esposa, ele mudou todo o câmbio da coisa. Ele mesmo havia apontado que tinha, como todos apontam, e todes, né? Não tem como começar sem não existir uma boa conversa fiada. E essas conversas dele geralmente têm apontamento íntimo, quando se tornam presenciais ou não necessariamente, o que no caso ele presencialmente veio bancando de coitado de muita coisa. E ele queria criar uma situação para que eu não fosse embora, ele inventou que morava, que a esposa não estavam bem e estava morando sozinho em um lugar, quer dizer, parece que ele é de Piúma, né? Que estava morando em outro lugar, tá? Eu não me retrato onde ele falou, mas em outro lugar, e que ele iria para lá, né? Que ele iria me levar em casa, como que inventou toda uma história, ou seja, inventou isso dentro da delegacia, do lado de fora ali da delegacia saindo. Falei, não, vou para minha casa, eu tenho que trabalhar. Do ponto de ônibus eu escrevi para ele falando, olha, o cara no ponto de ônibus, mais criminalidade, mais isso, aquilo, e eu tentando amarrar um contexto de situações, como eu me sentia, a condição pessoal que eu deixei acontecer perante, né, os medos, os terrores, mesmo a condição de necessidade de querer encontrar uma pessoa comum que tivesse algum juízo, né, em situações literalmente estimulada pelas conversas com ele, como mesmo assim eu conhecia minha independência, mas o que eu estava era apenas pedindo socorro, entendeu? Utilizando e não impliquei em questionar e responder coisas, mas ele literalmente usava, né? Estava usando todo o critério para poder pegar a beiçada e entender, né? Que aí eles ouvirem as situações, eles querem o rebote deles, né? Terem valores, méritos, sexo, tudo que eles puderem. Então, ele não só fez isso na porta, inclusive no outro dia, sem meu conhecimento, ele já estava apontando o extermínio da minha pessoa com a
extermínio da minha pessoa na porta da minha casa, o qual ela também não se preocupou, somou uma criminalidade enorme de gravar a conversa com ele, mandar para mim que ela iria bater na porta da minha casa, ou seja, ela alegou que ela exerce função proibida de hacker, tá? Para controlar a vida dele, que ela iria me ensinar, depois bancando de boazinha, que ela utiliza recurso de hacker para controlar o que ela quer, então eles têm problema, todos dois tiveram problemas muito graves sobre, né, festinha na cama dele e achar, né, a guerrinha deles e achar que a delegacia não é o lugar, né, que no caso ela falou que branca é feita para gozar na cara, né, uma mulher como eu é feita para comer e gozar na cara. A macaquinha da área da pedagogia, hacker, né? Achando com filho para cuidar, com a buceta cheia de filho, fazendo pedagogia, o que foi conveniente ela linchar, querendo colocar uma situação, fazer um linchamento para ter benefício, registrando, usando conversa comigo, como mais me fez ameaçar entre querer bancar de sonsinha, provavelmente, né, beneficiadores do tráfico e de todo descabimento desqualificado. Então, com isso, ele usou a questão do supermercado, ele não só mapeou e viu que era o único lugar, eu já não ia para lugar algum, eu já estava saturado de todas as situações do cara prejudicar a minha situação de cliente, ou seja, né, a cobertura institucional, porque de fato a Neuza trabalhava lá dentro, que iria depois estimular a conversar comigo, não era à toa, né? A liberdade que tinha, dizer que ela que controlava as coisas entre funcionários que tinham tempo de serviço, entre reclamar situações, ela não fez isso à toa, né? Ela teve cacife de montar uma academia com o Marcos, tá dando aula, tá controlando tudo e fazendo fechamento, enquanto ele tinha que responder, enquanto a outra amante dele, mais o marido, pagavam para tirar ele da polícia, que foi a questão da Vilma e do ortopedista Márcio, né? Totalmente consciente do que ele fez, do que ele fazia, de como ele comercializa, do câmbio total dele. Então ele é degustativo e segredado ou acobertado sobre o interesse de muita gente aqui dentro. Pela pedofilia, pelo estimular a pedofilia, as drogas, a varejo atacado. Então ele estava entre Júnior Ferrari, entre Paulinho Português, entre todos eles, as cidades, os menininhos andarilhos da rua, né? Os grupos todos que andavam atrás dele era por questão da droga, inclusive. Então, quer dizer, treinamentos descabidos, botar criança para poder ficar dias sem tomar água, bater, as que eles têm. Fala, senhorita, bom dia.